dia. Mais uma vez, a gente vem aqui para dar continuidade ao nosso painel da empregabilidade em saúde. E nosso segundo tema, nosso segundo painel, é a empregabilidade biomédica. Então, nós vamos agora conversar com 3 profissionais experientes da área biomédica. E elas vão trazer para a gente um panorama, a análise, na verdade, do que é a área biomédica e as suas tendências, para que a gente possa conhecer um pouquinho de quais são as habilidades técnicas necessárias para atuar nessa área. Então, neste momento, eu vou anunciar aqui as nossas 3 palestrantes, né? Nós temos conosco a doutora Janaína Naumann, que é presidente do CRBM6, o Conselho Regional de Biomedicina no Estado do Paraná. Também é conselheira federal, no Conselho Federal. Janaína. É biomédica. Nós temos também a doutora Thaís, pessoa também e atuando agora na área de estética. Então, são 3 visões, ou 3 em que para promover após o painel. Ok? Então, por gentileza, doutora Janaína, doutora Carolina, doutora Tamires, a palavra é de vocês. Fiquem à vontade. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite para falar com vocês. Tão relevante para todos nós biomédicos, que é a empregabilidade. É bom falar da biomedicina. E para isso, hoje, nós precisamos falar um pouco a respeito das habilitações biomédicas, que são carro-chefe na biomedicina e um dos grandes do nosso curso, com relação a outros diferenciais da saúde. Eu costumo dizer que o acadêmico de biomedicina, quando ele escolhe esse curso, ele não tem grandes dificuldades para mudar de ideia, porque muitas vezes nós escolhemos o curso para atuar na análises clínicas, mas no decorrer dos anos nós vamos mudando de opinião, né? E antes de terminar a graduação, já estamos querendo ser biomédicos estetas, ou trabalhar com perfusão extracorpórea, enfim. Então, é um curso dentro da área da saúde que nos permite mudar de ideia, muitas vezes, né, com relação à nossa atuação, tanto no decorrer da graduação, quanto também depois de biomédicos já formados, atuando, muitas vezes com muitos anos de atuação numa determinada habilitação. A biomedicina nos permite mudar de área sem precisar mudar de profissão. Então, isso já é um ponto muito positivo na escolha do curso de biomedicina. E falando enquanto Conselho Regional e Conselho Federal, eu gostaria de explicar a diferença entre esses 2 órgãos de representatividade. O Conselho Regional, ele é um autarquia federal e tem como atribuição fiscalizar o exercício profissional. O Conselho Federal tem como atribuição normatizar todas as questões inerentes à nossa profissão, à nossa atuação. Então, o Conselho Federal, ele
cria as resoluções, ele faz toda a parte de normatização, de código de ética, do que pode, do que não pode ser feito pelo profissional biomédico. Ele cria as habilitações e determina como será essa atuação do biomédico em cada uma delas. E o Conselho Regional tem que fiscalizar se o biomédico está trabalhando, exercendo o exercício da profissão de biomédico da forma como determina o Conselho Federal de Biomedicina. Dito isso, existe uma relação próxima dos conselhos regionais com o Conselho Federal, e dentro da biomedicina nós temos isso ainda muito mais forte, porque nós somos apenas 6 regionais. Então, são 6 regionais que trabalham em conjunto com o Conselho Federal. Desses 6 regionais, o único regional que tem jurisdição em um único estado é o CRBM6, que é o Conselho do Paraná, do qual eu estou presidente. E nós temos um movimento para que outros estados também tenham o seu conselho, o seu regional, né, próprio. Hoje ainda, outros 5 regionais englobam mais de um estado. Mas por que isso? Muitas vezes pode se questionar, né? Por quê? Porque ainda nós não temos um número suficiente de biomédicos inscritos para termos um regional em cada estado, da mesma maneira como acontece na área de farmácia, medicina, a própria OAB, né, quando a gente fala da área de direito, que já tem mais profissionais, né, inscritos ativos, e por isso tem condição de ter um regional em cada estado. O Paraná, ele é um projeto que foi realizado justamente para a gente começar a entender. Nós já tínhamos um número suficiente de profissionais para sermos um estado com o seu próprio regional, e atuamos muito forte na questão da fiscalização dos profissionais. Hoje, nós, não só aqui no estado do Paraná, no CRBM6, mas em todos os regionais, o maior número de biomédicos está habilitado na área de análises clínicas, que ainda é o carro-chefe da biomedicina, quando a gente fala de habilitação. Então, se nós formos em todos os regionais do país, nós vamos ter o maior número de biomédicos que estão atuando, registrados, regulamentados pelo Conselho, atuando na área de análises clínicas. É algo que é muito importante de se falar, porque quando nós pensamos no passado, nós sabemos que nós tínhamos uma forte concorrência na análises clínicas com a farmácia. E hoje isso se inverteu, então nós temos mais biomédicos na análises clínicas, mais biomédicos como responsáveis técnicos, muito biomédico que é dono do seu próprio laboratório, empreendedor, quando a gente compara com os farmacêuticos. Então, foi se modificando também a profissão da farmácia, né, e eles também foram tomando outros caminhos, e a biomedicina foi cada vez mais entrando nesse mercado de análises clínicas e se consolidando. As análises clínicas são uma habilitação que vem de uma lei federal da década de 80, uma lei federal que foi criada após a criação do nosso curso. Nosso curso foi regulamentado, nossa profissão regulamentada em 1979, os primeiros cursos na década de 60, então, inclusive a primeira turma de biomedicina ela não chegou a formar biomédicos, né, os profissionais foram para outras áreas durante a graduação, então demorou para ter uma primeira turma formada. Muitas das pessoas que se formaram nessas primeiras turmas são representantes do Conselho Federal, construíram a profissão junto com a construção do Conselho Federal e dos conselhos regionais. E nós temos muitas pessoas que procuram entender um pouco melhor a nossa história enquanto regionais, enquanto Conselho Federal, porque ela se mistura com a história da profissão, se mistura fortemente com a história da nossa profissão. Então, lá em 79, nós regulamentamos a profissão, na década de 80, nós regulamentamos, através de uma lei federal, a atuação do biomédico na análises clínicas. É um pouco diferente da forma como se construiu algumas outras habilitações.
Vou dar um exemplo para vocês. A habilitação de estética, ela foi criada através de uma resolução do Conselho Federal. As PICs, que são as mais novas, a mais nova habilitação, né, do biomédico, também é criada através de uma resolução. A acupuntura é uma lei federal. Diagnóstico por imagem é uma lei federal. Perfusão estatória, resolução. Então, existem diferentes formas como foram criadas essas habilitações, algumas por leis, outras por resoluções, mas todas têm, né, a força, né, do Conselho Federal, que trouxe essas opções para o biomédico poder ampliar a sua área de atuação. Aqueles que são mais antigos na biomedicina devem lembrar que em um determinado momento nós temos mais de 35 habilitações. Isso nós já falávamos anos atrás. E se vocês observarem agora, nós temos 31 habilitações. Então, o que aconteceu, né, de diferente? O que aconteceu de novo? Diminuíram essas habilitações? O que mudou? Né? Perdemos habilitações? Às vezes gera uma dúvida. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, nós, enquanto Conselho Federal, nós somos 10 conselheiros titulares. E nós nos reunimos periodicamente para tratar diversos assuntos relacionados à biomedicina, a nível de país, né, a nível de Brasil. E em um determinado momento nós entendemos que seria interessante realizar um rearranjo dessas habilitações, porque algumas vezes causava algum tipo de dúvida, né, na hora do profissional solicitar a sua habilitação, em como ele fazer para solicitar determinada habilitação. Então, nós juntamos, se vocês podem observar, que quando a gente fala em ensino e docência, existem várias áreas de atuação que estão dentro, agora, de uma única habilitação. E antes elas eram todas separadas, então dava essa impressão de que eram mais áreas. Mas, na verdade, agora ela está dentro de um subtítulo, algumas habilitações que podem ser solicitadas, que estão intimamente ligadas à docência, ao ensino. Isso foi algo que mudou. Hoje nós temos as 31 habilitações, e as habilitações mais novas são, como eu já mencionei, a PICS. Nós temos uma habilitação nova também, que está entre as mais novas, que é a fisiologia do esporte, do exercício. Nós temos a nossa habilitação na gestão de tecnologia. Então, são habilitações que foram surgindo conforme o Conselho Federal foi entendendo que existia uma necessidade no mercado. Algumas atribuições são dadas ao biomédico não através de uma habilitação especificamente. Vou dar um exemplo para vocês. Nós não temos uma habilitação falando a respeito de vacinas, mas nós temos uma normatização que diz que o biomédico pode ser RT de salas de vacinas, por exemplo. Trazendo isso agora porque a gente está nesse contexto da pandemia e no contexto da vacina, e muitas vezes o biomédico não sabe que pode atuar nessa área. Então, algumas atribuições do exercício profissional, elas não estão exatamente dentro de uma habilitação. Ela é uma normatização de atuação do biomédico. Alguns campos estão em ascendência já há algum tempo dentro da nossa profissão, e hoje, quando a gente fala em termos de conselho regional, e nós temos, através do conselho regional, a atribuição da habilitação solicitada, né, ao biomédico, e isso é feito através de uma comissão de ensino e docência que faz uma análise documental daquele profissional para atribuir ou não aquela habilitação. Nós percebemos que o maior número de pedidos de habilitação são para a área de estética. Então, nós temos um volume muito grande de solicitação de habilitação na área de estética, tanto para profissionais que estão saindo da graduação, mas também muitos profissionais que já atuavam em diferentes áreas, análises clínicas, diagnóstico por imagem, são áreas mais antigas da nossa atuação, né? O ensino-docência, pedindo habilitação, depois de atuar em 10, 15 anos na área biomédica, pedindo habilitação para a área de estética. Então, hoje, quando a gente pega lá o volume de casos para serem analisados na Comissão de Ensino e Docência dos regionais, a gente percebe que o maior número
está nas pessoas que estão querendo, buscando essa habilitação na área de estética. Eu sou habilitada, sou formada em biomedicina, a minha especialização ela é em anatomia, a outra em histologia, também sou especialista em estética, ainda não me habilitei, acabei de concluir a pós-graduação, vou solicitar também essa habilitação nova. Sou habilitada em diagnóstico por imagem, habilitada em análises clínicas, mestre em tecnologia em saúde, né? Minha área é mais a área da bioengenharia, né? A minha atuação. Então, eu também fui como biomédica, enquanto biomédica, me moldando ao mercado. Por que o Conselho Regional e o Conselho Federal têm essa preocupação? O Conselho Federal, ele faz um estudo, ele faz uma análise e ele percebe, olha, o biomédico ele pode se encaixar bem nesta área e tem condição pela grade curricular dos cursos de biomedicina, pela característica do profissional, de atuar nessa determinada área. É montada uma comissão do Conselho Federal que faz todo um estudo, que faz uma análise da viabilidade da criação dessa habilitação. E isso pode demorar meses, às vezes isso pode demorar anos, vai depender da forma como a comissão conduz e da quantidade de material que essa comissão tem para analisar e também dos profissionais que são sempre consultados com relação a determinadas áreas. Então, a gente teve isso nessa ascendência com a estética, mas nós temos isso com diferentes áreas, né? Nós temos grandes referências que são sempre consultadas. Uma delas, quando a gente fala da parte de fisiologia do esporte, é o Dr. Turíbio Barros, que é um fisiologista extremamente competente, muito conhecido, que trabalhou em grandes times de futebol, né? Foi durante muitos anos da equipe de preparação do São Paulo Futebol Clube, e quando a gente foi criar e fazer essa regulamentação e trazer o biomédico para essa área do esporte, ele foi uma pessoa que foi consultada, ele tem vários livros publicados para a gente entender como que se dava essa atuação dele, né? O que esse biomédico faz nessa área, né, devido à vasta, grande experiência dele. Até recomendo para quem estiver nos assistindo, os biomédicos que têm interesse nesse tema, que procurem o Dr. Turíbio Barros e vejam, né, um pouquinho do que é a história dele, que é fantástica. Ele é uma pessoa extremamente acessível, ele responde direct no Instagram, mensagens, então é bem bacana de trocar experiência com ele. Dito tudo isso, e como nós não temos muito tempo, eu gostaria de passar a palavra para as minhas colegas biomédicas, para que elas pudessem expor aquilo que elas fazem enquanto biomédicas nas suas habilitações, agora que vocês já sabem, mesmo que superficialmente nesse primeiro momento, como que acontece a criação dessa habilitações e o real motivo, né, do Conselho Federal criar essas habilitações. Então, as habilitações são as possibilidades dentro do mercado biomédico que tornam o nosso curso mais atrativo e tornam a nossa profissão tão maleável para nós nos adaptarmos às mudanças no mercado de trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Então, meu nome é Carolina, eu sou biomédica também, eu tenho habilitação aí em informática para a saúde, tenho uma pós-graduação em informática para a saúde,
em gestão de negócios estratégicos, tenho habilitação também, em formação também de pós-graduação, e tenho mestrado na área de microbiologia. Hoje, eu atuo basicamente hoje na assessoria científica, né? Eu trabalho numa assessoria científica de uma multinacional na parte de microbiologia, mas o que, assim, até que eu tenho muito em comum com a Tamires, até levando aí o que a doutora Janaína comentou aí no início, é essa questão de dançar, vamos dizer assim, por dentro das habilitações, né? Então, eu comecei na área de análises clínicas também, comecei na parte de análises clínicas, laboratório tradicional, convencional, plantonista, em 2, 3 laboratórios, né, como a maioria dos biomédicos, quando se forma. Fui para a área de docência, que estou até hoje, continuo na área de docência até hoje, tanto no técnico quanto na pós-graduação, principalmente na atuação hoje em parte de microbiologia veterinária, que muita gente não sabe, mas os biomédicos também podem atuar nessa área, e hoje nessa parte de assessoria científica em conjunto. Então, eu consigo hoje, dentro da minha experiência, trabalhar tanto na parte de fornecedor de uma multinacional, quanto trabalhar na parte de docência. Então, eu consegui sair de uma área e migrar para outra, estando em 2 hoje. Atualmente consigo conciliar muito bem elas, e assim, são complementares, até como o pessoal falou no primeiro painel aí de farmácia, falando justamente que tudo que você vai aprendendo, que você vai carregando isso de experiência, vai servir para as suas futuras escolhas, nada se perde. Então, sair com habilitação em análises clínicas, posso mudar, não posso mudar? Então, a Tamisa é um outro exemplo que mudou também radicalmente, né? Aí, como a doutora Janaína falou, vou passar um pouquinho para a Tamisa para ela falar também da mudança dela, e a gente vai começar um bate-papo a respeito dessas mudanças que a gente fez dentro da área de análises clínicas, aliás, dentro da área de biomedicina. Então, bom dia a todos, meu nome é Tamires, eu sou biomédica de formação, eu tenho habilitação em análises clínicas, biologia molecular e estética. Então, assim como a Carol, e tenho mestrado também na área de biologia molecular. Então, assim como a Carol, a gente se conheceu, na verdade, dentro da análises clínicas, trabalhando em um hospital, urgência e emergência, e depois de um período, a gente acabou migrando, né, se separando, vamos dizer assim. Eu fui para a área de biologia molecular, a Carol ficou mais na área da micro, né, e aí depois eu acabei me casando, né? Foi um dos motivos de eu ter mudado de área, mudado de endereço, inclusive. Hoje eu sou do interior de São Paulo. E aí eu fui partir para a docência logo depois. Então, eu dei aula 4 anos na área de graduação. Hoje em dia, eu ministro algumas aulas na área de pós-graduação, especificamente na estética. E trabalho com a parte estética especificamente. Então, assim, eu migrei completamente de área. Passei para a bancada, não digo para vocês, eu amava o que eu fazia, tá? Era uma coisa, assim, muito boa. E eu migrei por uma questão de mudança mesmo, de oportunidade. Tá? Então, hoje em dia, eu trabalho com estética e trabalho com a parte de docência em aulas de pós-graduação. Quer falar um pouquinho, Carol, da sua experiência ou posso continuar? Pode continuar, tá? Pode continuar. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que é trabalhar com a área de estética. Então, assim, todo mundo acha que trabalhar com estética é só fazer botox e preenchedor. Na verdade, a vida biomédica ela é completamente diferente de fazer botox e preenchedor. Quem dera a minha vida fosse fazer só botox e preenchimento. Botox e preenchimento é uma das técnicas que a gente usa na biomedicina estética, porém, a gente consegue fazer uma infinidade de coisas para realçar a beleza de cada um, tá? Então, assim, nós trabalhamos muito com a harmonização corporal, a tal da harmonização facial. O que é a harmonização facial? É encher a cara de preenchedor? Não é. Na verdade, ela é um conjunto de técnicas que vão realçar a beleza e não encher a cara de preenchedor. Então, muitas pessoas vão falar, você só faz botox e preenchimento? Não, eu não faço só botox e preenchimento. Então, eu trabalho muito com os injetáveis. O que são os injetáveis? Podem ser popularmente conhecidas como enzimas, mas, na verdade, não tem nada de enzimas. São um conjunto de ativos que são aplicados para diferentes disfunções estéticas. Então, a gente pode trabalhar com estrias,
com gordura localizada, com envelhecimento, com celulite. Então, assim, a gente consegue pegar um campo totalmente diferente da bancada. Mas o que as habilitações anteriores me ajudaram a trabalhar na estética? A conseguir conhecer o todo do paciente. Então, sabendo a clínica do paciente, eu consigo resolver na parte estética. Então, o conhecimento biomédico na área de análises clínicas, ele é importantíssimo para você conseguir trabalhar bem na área estética. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo básico disso. Se a pessoa ela tem uma esteatose, que é a gordura no fígado que a gente fala, a pessoa tem restrição de aplicação de enzima para gordura localizada. Por que ela tem essa restrição de aplicação? Porque quando eu aplico uma enzima, né, que é um conjunto de ativos para a gordura localizada, essa gordura, ela não sai no xixi, não sai no cocô para começar, né? Que muita gente vê isso na internet. Não existe essa ilusão de que vai sair gordura no xixi. Se sair gordura no xixi, perdeu o rim, né? A gente já sabe disso. Então, essa gordura, ela vai ser liberada no seu corpo, ela vai ser metabolizada no seu fígado. E ela é transformada em energia e ela é redistribuída para o seu corpo. Então, o que é importante quando você faz uma avaliação com a aplicação de enzima, por exemplo? Você saber se a pessoa pratica atividade física, saber se a pessoa tem uma alimentação balanceada e saber se ela não tem nenhum problema hepático. É a primeira coisa, tá? Por quê? Essa energia ela vai ser redistribuída vai ser redistribuída para onde? Para os músculos. E você precisa gastar essa energia. E se a pessoa não faz dieta, eu vou ter energia dobrada no seu corpo. Então, ela vai voltar para onde? Para o tecido adiposo. Então, assim, são coisas que se você não tiver uma base fisiológica e uma base de análises clínicas, você não tem esse raciocínio clínico para poder fazer uma indicação de tratamento, por exemplo. Uma outra coisa que é importante é saber antecedentes clínicos, é a parte psicológica e emocional do cliente. Então, essa foi uma grande diferença que eu vi quando eu entrei na estética, que me assusta ainda um pouco. Porque existem pessoas que são lindas, que você olha para a pessoa, você vê que ela é muito bonita, mas ela nunca está satisfeita com a sua beleza, com o seu potencial. E aí a gente tem que trabalhar uma outra coisa, né? Que é trabalhar o psicológico da pessoa. Então, muitas vezes a gente tem que indicar um psicólogo mesmo, tá? Porque a pessoa, ela não se vê bonita. Além disso, além de trabalhar o emocional, como que a gente chega a trabalhar, por exemplo, como que eu chego a ser biomédico? É só chegar e começar a fazer injetável? Não. Primeiro, você tem que procurar uma pós-graduação. Se você tem alguma experiência anterior, porque hoje em dia o que a gente está vendo? Muito esteticista, ele quer migrar para a área biomédica para poder fazer a parte dos injetáveis. Se você tem essa experiência anterior, eu recomendo sim fazer uma pós-graduação e aí depois você complementa os cursos, aliás, fazer a graduação, já tira a habilitação em estética e complementa a sua vida acadêmica com cursos, tá? A vida na biomedicina estética, ela não é tão simples assim. A gente tem que sempre estar estudando. Por que tem que estar sempre estudando? Porque todo dia surge procedimento novo. A minha vida nesse último ano aí de 2020, apesar de toda essa pandemia, foi fazer curso. Então, eu fiz curso em janeiro, fiz curso em fevereiro, fiz curso em março, aí teve a pandemia, voltei a fazer curso em agosto, outubro, e assim vai. A gente precisa estar se atualizando
sempre. Então, fazer cursos é uma coisa, assim, essencial para quem está querendo entrar nessa área. E também ter prática clínica. Muitas vezes, vocês vão ter que pagar do bolso, tá? Produtos, né? Comprar produtos e testar no pai, testar na mãe, testar no irmão, tá? Em pessoas que não vão te dar problema depois, para vocês pegarem prática, tá? Porque não é tão simples, não é sair aplicando. E aí também a gente pode trabalhar com diferentes situações. Então, a gente pode trabalhar tanto para a área corporal, a gente pode trabalhar a área facial, e uma área nova que está entrando agora na estética, com muita procura, eu particularmente trabalho bastante, eu tenho muita procura com isso, é a área capilar. Os homens, eles estão muito, muito, muito vaidosos. E, assim, eles procuram demais tratamento capilar para queda de cabelo, para alopecia androgenética. E a gente tem resultados incríveis quando a gente estimula a produção de novos fios, né, de cabelo. E, assim, quando a gente fala de ferramentas, quais ferramentas a gente utilizar nessa estética, tem uma infinidade de ferramentas. Então, assim, minha dica para quem quer entrar na estética: fazer muitos cursos, estudar muito, sempre estar tentando ser o melhor profissional. Ah, mas foi fácil chegar onde você está? Não foi e nem está sendo, tá? E eu tenho certeza que não vai ser, né? Muitas pessoas me perguntam, e eu sei que é a curiosidade de vocês, você ganha rios de dinheiro fazendo estética? Depende o que é rios de dinheiro. Estar na área de estética, ela é uma área muito volátil, tá? Então, existem épocas do ano que você ganha muito bem, sim. Sim, é verdade. A estética, você tem um valor salarial um pouco mais elevado. Sim, mas existem épocas do ano que é como se fosse trabalhar na bancada de laboratório mesmo, tá? Que o dinheiro que vem é só para pagar as contas. Então, assim, a gente tem um gasto muito alto, porque a gente precisa comprar produto, os produtos não são baratos, a gente tem que manter uma clínica, quando a gente fala de manter uma clínica, você precisa pensar em funcionário, aluguel, enfim, uma infinidade de coisas, e aí você tem que conquistar o cliente, e você precisa manter esse cliente. Então, além de você ter todos esses gastos fixos, você precisa ter um cliente que vá para a sua clínica o tempo todo. E na área de biomedicina estética, dependendo, obviamente, da região que vocês trabalham, eu estou contando por conta da minha região, que é interior de São Paulo, uma cidade pequena, e eu tenho que acabar trabalhando em mais cidades para a gente conseguir fechar as contas. Então, quando a gente fala em relação ao mercado de trabalho, você precisa acabar se virando nos 30. Então, qual que é o meu modo de me virar nos 30? Eu presto serviço. Então, eu não tenho uma clínica minha. Eu tenho clínicas que eu trabalho prestando serviço para ela. Por enquanto, para mim, é uma vantagem, né? Porque aí eu não tenho o gasto, vamos dizer assim, físico de clínica, de aluguel e essas coisas. E é uma coisa que compensa para mim. Mas, às vezes, em outros lugares, como São Paulo, Campinas, alguma região um pouco maior, talvez seja, sim, interessante você ter a sua clínica, e aí você vai ganhar, obviamente, um pouco mais, tá? Mas é isso que eu falo para vocês. Estar dentro da estética não é aquele mar de rosas que vocês veem no Instagram, né? E também com relação aos procedimentos estéticos. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês veem, tá? Nem tudo aquilo que vocês veem como fotos de antes e depois é aquilo que realmente aconteceu. Tem muito procedimento que dá errado, e aí a gente tem que aprender a lidar de forma inteligente com esses tipos de problema.
Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito na área de estética, e eu aprendi por conta da análise clínica, é saber resolver o problema. Então, não é somente saber aplicar o produto, mas você sabe resolver o problema com relação àquilo que você aplicou. Se der algum problema, você sabe resolver? Então, isso é importante, tanto na análises clínicas, né? Deu um problema no exame, você sabe o porquê que está errado? Dentro da biomedicina estética também nós temos esse problema. Então, apliquei o produto no plano errado, você sabe como resolver? Você sabe resolver o problema para não prejudicar o paciente de forma plena? Eu sei que eu errei, mas eu sei consertar? Então, isso é uma coisa que vocês precisam aprender dentro da análises clínicas. E como você aprende? Trabalhando muito, estudando muito e correndo atrás das coisas que vocês fazem, né? Eu digo que eu tive muito, talvez sorte, ou não sei o que vocês acreditam na vida, eu tive pessoas muito boas na minha vida e eu aprendi com elas, né? Tanto dentro da análises clínicas, que a Carol foi um anjo na minha vida, né? Eu aprendi, assim, tudo que eu sei de análises clínicas, de gestão e de saber resolver problema, foi graças a Carol. E aí, a partir disso, eu consegui viver, né, de uma forma mais dinâmica, mais rápida. E aí, a gente consegue ser um profissional melhor. Uma outra dica que eu dou para vocês, em qualquer área que vocês vão atuar, aprendam sempre com as pessoas. Então, as pessoas que estão ao lado de vocês, elas são importantíssimas. Às vezes a gente leva bronca, a gente às vezes leva puxada de orelha, mas é para o nosso crescimento. Eu acho que todos os tombos que eu tive na minha vida foi por conta... eu aprendi muito e existiram pessoas que me ajudaram muito nesses tombos. Então, assim, eu sou imensamente grata. E é uma dica que eu sempre dou para vocês e eu dou sempre para os meus alunos. Aprendam sempre. Então, com os erros, com as vitórias, com qualquer coisa. Qualquer coisa é um aprendizado. Se você aprender alguma coisa todo dia, você vai ser uma pessoa incrível. Tem alguma coisa a dizer, Carol? Eu acho que eu passo a palavra para você, porque eu acho que eu falei muito. Não, imagina, é importantíssimo, tá? Obrigada, é importantíssimo essa experiência, passar essa experiência para o pessoal. A gente sabe que a biomedicina estética aí, né, assim, hoje eu vejo do pessoal que vai fazer estágio com a gente nos laboratórios, o pessoal está fazendo estágio de análises clínicas já pensando na estética, né? Ele faz análises clínicas porque a gente sai da formação ali, né, vamos dizer assim, a gente é estimulado pelos professores na própria faculdade, não, faz análises clínicas, que sempre vai ter um laboratório para você trabalhar, em paralelo você faça o estágio ou uma pós-graduação para ir para outra área, né? Então a gente tem visto cada vez mais, principalmente pelas facilidades que as escolas já têm de programas de estágio com algumas empresas, alguns laboratórios, ou até mesmo laboratórios internos, né, na universidade, o pessoal já faz lá, já faz aqui as 500 horas, já sai com o certificado na mão, com habilitação, né, de análises clínicas, e depois o pessoal acaba migrando para essa área. Então, eu acho importantíssima essa fala. Obrigada aí por compartilhar a tua experiência. Realmente, a gente, né, se cruzou bastante aí no caminho, e a Tamires, tanto na parte de docência, a gente deu aula na mesma instituição, a gente trabalhou no mesmo laboratório também, né, então, e acabamos seguindo cada uma para um lado diferente. Uma coisa que eu queria acrescentar para vocês, que muitas pessoas perguntam a respeito, já levando um pouquinho, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, vamos dizer assim, que é a parte da assessoria científica, né? Que muita gente hoje fica pensando, mas eu tenho que ter uma habilitação para isso, eu tenho que ter uma pós-graduação para isso, como que você faz para ser um assessor científico? Eu lembro que quando eu estava na bancada, muitas vezes vinha um assessor e você falava, nossa, né, como que faz? Você viaja bastante, né? Você tem carro da empresa, nossa, que, né? Aquela coisa toda. Então, assim, eu vou dizer para vocês, não adianta, você não sai da graduação indo direto para uma assessoria científica, você tem que passar pela, no caso, bancada, literalmente, eu fiquei 15 anos, né, eu tenho 16 de formada, então eu trabalhei praticamente 13 anos em bancada mesmo de laboratório, porque você precisa dessa base para você poder ser um assessor científico. Porque pensa que o assessor científico, além dele dar treinamentos, ele resolver problemas, como é que você vai fazer para
ajudar uma resolução de um problema, entender a situação de um cliente se você não passou por aquilo. E é o tipo de coisa que com o curso você não consegue resolver. Tanto é que a gente não tem uma habilitação para isso. Então, assim, eu tenho a especialização em microbiologia, então eu fui assessora de microbiologia, né? Então, justamente para atuar nessa área, para pegar a minha experiência, que hoje a gente sabe que agrega muito, e lógico, né, que vão falar muito sobre isso à tarde, a questão dos idiomas. Não tem como você querer ser um assessor científico, né? O nome já fala de uma multinacional, sem você ter pelo menos aí o inglês e o espanhol. Então, é uma coisa que eu também vejo que muitas das pessoas faz um monte de pós-graduação, faz um monte de curso e acaba esquecendo dos idiomas. E, lógico, tem um ótimo relacionamento. Até quando eu estava conversando com a Tamires, quando ela migrou para essa área de estética aí, a doutora Janaína também pode falar um pouquinho a respeito disso, justamente que a gente tem aquela formatação na cabeça de análises clínicas, que a gente vai ficar dentro do laboratório, que a gente não precisa falar com ninguém, a gente não precisa atender ninguém, a gente não vai ter esse contato com o paciente, e está muito enganado. Desde o plantão, paciente batendo na porta do laboratório, dizendo, quero meu resultado, está atrasado, é familiar desesperado querendo um exame para poder uma transferência do paciente, é na estética se você faz alguma coisa errada, ou então aqueles clientes que, né, não faz aqui, machuca aqui, assim vai. É na assessoria científica, você atendendo os clientes, não gosto assim, eu quero que você chegue às 5 horas da manhã para me dar treinamento, eu quero 9 horas da noite de treinamento, meu equipamento parou no fim de semana, você tem que dar um jeito. Então, assim, em todas as áreas da biomedicina, não adianta, assim como qualquer área da saúde, você tem esse contato com o cliente, com o teu paciente. Então, é importantíssimo você ter essa questão de ter um bom relacionamento com as pessoas, não tem como fugir disso, gente, em todas as áreas da saúde, não só na biomedicina. Né? Então, acho que vão focar muito essa tarde, tenho certeza, mas é só para dar um toque para vocês que realmente a gente precisa dessa, em todos os segmentos da biomedicina, você precisa ter isso também como uma habilidade, além da habilidade técnica. Né? Não sei se a doutora Janaína quer falar mais uma coisa, professor Francisco, estamos chegando ao fim. É muito esclarecedora a fala de vocês, porque mostra aquilo que a gente faz na teoria, né? O que a gente pensa para o profissional na teoria, lá dentro do Conselho Federal, entre 4 paredes, né? Como que poderia funcionar isso no mercado. Vocês trazendo o que é a realidade de vocês, né? Que é justamente isso que a gente tem como objetivo, de conseguir que o profissional transite mesmo em diferentes áreas, muitas vezes simultaneamente atue em diferentes áreas, né? Por que eu, atuando em estética, preciso parar de atuar em análises clínicas, né? Não tem isso, né? Você consegue conciliar as áreas de atuação. Eu estou na docência já faz mais de 15 anos. E lá atrás eu comecei com análises clínicas, depois fui para o diagnóstico por imagem, e agora estou trazendo a estética para a minha vida. Então, nós vamos nos moldando e a profissão ela vai, junto com o profissional, se adaptando ao mercado. Eu acho que isso é o que a gente precisa de mais importante passar para aquele que está na graduação, para o profissional que muitas vezes ele está frustrado, ele está achando que não é aquela área, não se identificou, que ele pode sim fazer uma pós-graduação e se habilitar em outra área, né? Que se ele estiver na graduação, ele pode fazer um outro estágio durante a graduação e já sair habilitado também em outra área. Que existe essa possibilidade de você mudar de ideia, né? Você não precisa ficar, muitas vezes, eu vou ficar aqui porque eu não tenho como fazer diferente. Não, você tem. Na biomedicina você tem essa possibilidade e você, conforme o local que você tiver, vou mudar de cidade, né? O mercado, de repente, na minha cidade não é tão bom para estética, mas na outra cidade é. Então, você vai se adaptando. E parabenizar vocês, meninas, pelo trabalho de vocês. É sempre bom ouvir os colegas biomédicos, a gente quando está na política, né? Porque dentro dos conselhos a gente sabe que é uma atuação diferente, né? De representatividade. Eu, como mulher também, né, representando dentro do Conselho Federal, nós somos 10 conselheiros titulares, eu sou a única mulher lá, agora já na segunda gestão, sou a única presidente mulher também de um regional, numa profissão onde nós temos em torno de 80% de mulheres. Então, quando eu vi que nós éramos 3 mulheres nesse momento, a gente mostra que realmente nós somos a maioria dentro da profissão, né, e a gente tem que dar esse olhar feminino mesmo. E, então, agradecer vocês, parabenizar e dizer que eu estou sempre à disposição de todos. Eu gostaria também de agradecer a vocês, né, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da visão
do que é ser biomédica. Também sou formada, acho que vai fazer 11 anos agora que eu me formei. E, assim, é uma profissão muito maleável, que você consegue mudar. Eu mudei, né? Todo mundo pode mudar. E se você não estiver satisfeito, você pode mudar de novo, né? E a questão da mudança é, se der medo, vai com medo mesmo, né? Vamos sempre mudar, porque a gente pode se encontrar. Eu, pessoalmente, me encontrei na estética, assim, nunca deixei de amar análises clínicas e nunca deixei de amar a biologia molecular, acho uma área fantástica, mas me encontrei na estética, que é o que dá o meu sustento hoje. Então, assim, a gente pode mudar, e pode mudar sempre que quiser. Obrigada pelo convite, eu adorei participar com vocês, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo convite, pessoal da Rios. Obrigada, doutora Janaína. Obrigada, Tamires, pela participação. Foi muito bom participar com vocês. Estou à disposição também. Eu também sou suspeita, porque todas as áreas que eu atuo, eu amo todas. Gosto bastante de todas. Continuo em 3 delas, praticamente. E gosto muito e vejo muito futuro em muitas outras áreas que estão para seguir. E, realmente, não é porque você parou uma habilitação, foi para outra. Não. Vai acumulando, que você vai só acumular conhecimento é seu, ninguém tira. Então, isso vai acumular, vai te ajudar para o futuro. Então, eu recomendo fazer mais de uma habilitação mesmo e explorar as diversas áreas, porque a biomedicina tem muito, parece 31 pouco, né, que a gente diminuiu. Não, é muito ainda, é muita coisa para fazer ainda, gente. Então, eu sou apaixonada pela biomedicina e recomendo que quem não fez, faça. Obrigada, gente. Perfeito. Muito obrigado. Não saiam, a gente vai fazer alguns comentários aqui que apareceram no nosso chat, mas eu quero, de antemão, agradecer a doutora Janaína, a doutora Carolina, a doutora Tamires, por esse tempo que vocês dedicaram, não só o tempo de estar aqui nessa manhã, mas o tempo de preparação mesmo. Cada vez que a gente vai fazer alguma coisa, uma palestra, 5, 10 minutos que seja, a gente se prepara, mesmo que a gente tenha toda uma bagagem, toda uma experiência, né? Mas a gente sempre se prepara e isso leva um certo tempo. Então, pelo tempo de vocês, muito obrigado. E eu acho importante que a gente faça aqui algumas ressalvas, né? Não ressalvas, mas ressalte alguns pontos. E me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que eu entendi a palestra de vocês. Em alguns pontos aqui, vocês mencionaram aspectos que estão ligados à transição de carreira, como isso sendo possível, viável e até desejável, né, em alguns casos. Na fala da doutora Tamires, eu pude perceber mais agora no final a questão do se sentir realizado, do se sentir feliz, do se sentir bem com aquilo que está fazendo, né? Acho que esse é um ponto importante. E esses aspectos, e também a Tamires citou uma coisa que, inclusive, tem alguém aqui no nosso chat acompanhando que concordou e endossou plenamente, que é a questão do aspecto psicoemocional, a resposta psicoemocional aos insucessos que a gente tem. Todo mundo comete erro. Uns mais, outros menos, claro. Mas, enfim, como é que a gente lida com isso? Não só o corrigir o erro, mas como é que o nosso aspecto psicoemocional, né, nos deixa. Algumas pessoas se abalam profundamente, outras pessoas aprendem e se reestruturam, resolvem a situação. Enfim, e sobre esses aspectos, sobre transição de carreira, sobre se sentir feliz, sobre ter um propósito, sobre o aspecto psicoemocional, quem está aqui conosco, nos acompanhando, eu convido para estar no período da tarde do nosso painel, para assistir palestras com profissionais, também biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, profissionais de RH, coaches, que vão nos trazer as visões deles, as experiências deles sobre todos esses aspectos. Transição de carreira, felicidade, propósito, soft skills, aspectos psicoemocionais, comportamentais. Então, quem está aqui conosco de manhã, volta para o período da tarde para ouvir um pouco dessas experiências e dessas dicas que vão ser dadas. Mas, uma pergunta que foi da Maiara, que está aqui no nosso chat. A Maiara pergunta o seguinte: se para atuar na estética, necessariamente precisa de pós-graduação, ou se os estágio em clínica de estética e tal, isso já seria suficiente? Por favor.
Depende. Se você tiver horas, né, o suficiente para te dar habilitação em estética, não precisa de pós-graduação. Mas a maioria dos conselhos, acho que a Janaína pode até responder melhor, eles pedem a pós-graduação, sim. Na verdade é assim, nós temos duas formas de habilitar. Então, a primeira forma é a habilitação através do estágio, que tem que ser curricular. Então, é aquele estágio durante a graduação, curricular, com supervisor biomédico, que vem lá no seu histórico escolar, né, com uma declaração do teu coordenador, de 500 horas ou mais na área de estética. Então, você, dessa maneira, se habilitaria, né, na tua formatura, já sairia com a habilitação de estética. Ou a alternativa daquele biomédico que não fez essa habilitação em forma de estágio curricular, de fazer uma pós-graduação e, após essa pós-graduação, já com o título de especialista, solicitar a habilitação ao conselho. Ainda existe uma outra forma, que hoje já não é mais tão usual, que é a prova de títulos da Associação Brasileira de Biomedicina, a ABBM, que tem um convênio com os regionais para validar essa prova de título de especialista na área de estética e em tantas outras áreas também, né, da atuação do biomédico. Então, não existe uma obrigatoriedade da pós-graduação para atuação para aquele que fez o estágio de 500 horas e habilitou durante a graduação. Mas existe, sim, a obrigatoriedade para aquele que não fez durante a graduação de ter uma pós para ter a possibilidade de habilitar-se para trabalhar na área de estética. Não adianta, pessoal, ter o estágio durante a graduação ou fazer a pós-graduação e não solicitar a habilitação, porque isso não é automático. Você precisa entrar com um processo junto ao Conselho Regional lá da tua região e solicitar que essa habilitação seja anotada no teu registro. Porque, de repente, chega uma fiscalização, você pode estar com o teu diploma, com o teu certificado de especialista na parede do teu consultório, da tua clínica, mas você não tem a habilitação registrada junto ao conselho, você está atuando de forma irregular, e aí existe todo um processo de autuação, depois de multa. Então, é bem complicado, mas os regionais, eles estão sempre à disposição para orientar o profissional, e a gente tem um trabalho muito forte dentro das coordenações de curso, de parceria com os regionais, onde os coordenadores também fazem, né, toda essa parte de informação e muitas vezes auxiliam aquele biomédico que está saindo da graduação a realizar o seu registro junto ao seu conselho. Perfeito. Acho que a Maiara, né, se sentiu agora plenamente esclarecida na dúvida dela. E eu gostaria de aproveitar essa fala da doutora Janaína e perguntar sobre algo que é muito recente também na área da biomedicina, que são as práticas integrativas e complementares, as PICs. Né? Há um movimento muito crescente de todas as formações, de todas as profissões de saúde. Farmácia e fisioterapia provavelmente já eram mais antigas nessas atividades, por conta da homeopatia, por conta da medicina chinesa, acupuntura, mas muito recente, o Conselho de Biomedicina também regulamenta essas práticas para o biomédico. Mais recente ainda, o Conselho de Nutrição, né, regulamentou essas práticas para o nutricionista, e que bom que a gente passa a ter aí mais profissionais da saúde com regulamentação para atuar nas práticas integrativas e complementares, na fitoterapia, na aromaterapia, enfim, todas as práticas que são possíveis e são permitidas aqui no Brasil, né? Então, nesse aspecto, doutora Janaína, é necessário também que, uma vez que o biomédico faça a sua capacitação, a sua formação, seja por pós-graduação ou pelas horas necessárias, né, nos cursos com as horas necessárias que está lá na resolução, esse biomédico também teria que solicitar ao seu conselho esse apostilamento, essa inscrição. Sim, e aí na PIX é um pouco diferente do que a gente falou, né? Então não são as 500 horas de estágio e não tem essa obrigatoriedade da pós-graduação. Eu vou citar um exemplo. Eu posso, como biomédica, realizar um curso de ozonioterapia, por exemplo, de 40 horas. E aí eu vou encaminhar ao conselho esse certificado deste curso que eu realizei e vou solicitar a anotação para PIX ozonioterapia.
Então, você não solicita para todas as áreas, porque são muitas áreas, mas para especificamente a anotação para aquela área que você fez o curso, que você se capacitou. Então, eu só trabalho com ozonioterapia. Eu vou comprovar isso, né, documentalmente, e vou ter uma anotação na habilitação em PICS para ozonioterapia. E isso vai servir para todas as outras áreas. Então, cada resolução de criação de habilitação normatiza a forma como você vai conduzir para ter a documentação adequada e realizar, né, toda essa parte de solicitação da habilitação. Ótimo, perfeito. Bom, gente, então a gente chegou aqui no nosso limite do horário. O bate-papo, quando vai ficando bacana, assim, o relógio bate em cima, né? Tem sempre aquele despertador para dizer acabou. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu quero só registrar aqui a participação da Vivian Ábido, lá de Uberlândia, o Ronaldo, de Penápolis, André Silveira estava falando conosco de Porto Alegre, a Maiara, que fez a pergunta, ela está em Osasco, doutora Beatriz em Camaçari, né, Ana Beatriz está em Camaçari, na Bahia, a Silvia Regina, que é biomédica e tutora, acredito que tutora dos estágios presenciais, né, da Anhanguera em Itapeva. Né? Então, para todo esse pessoal, muito obrigado pela audiência, né, pela participação. E, mais uma vez, em nome do Instituto Rios, doutora Carolina, muito obrigado, doutora Janaína, doutora Tamires. Espero poder contar com vocês em algum outro evento, né, que vocês possam trazer essa experiência e outras tantas para o nosso público. Muito obrigado e um excelente sábado para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.